Não, eu digo infelizmente porque teria tido muito prazer, considero um excelente profissional de televisão. Mas aquilo que mais me marcou em todo este processo, devo confessar, foi a frase que me ficou até hoje. Foi quando disse, logo no início, enquanto houver um português que acha que isto é verdade, eu vou lutar até ao fim porque é um fardo pesado demais. Depois da condenação, acha possível que os portugueses o considerem inocente? Eu acho sempre possível que o ser humano tenha uma parte humanista e boa que em determinados momentos e no limite usam esse seu lado para tentarem pelo menos saber a verdade e em função disso formarem uma opinião. Este processo, e já agora deixe-me dizer que o meu discurso agora tem que ser diferente, agora enquanto houver uma pessoa que acredite que eu estou inocente, em nome dessa pessoa eu tenho que continuar essa luta. Mas acha que são menos pessoas a considerá-lo inocente? Não. Não, aliás, eu hoje no lançamento espero revelar alguns números de uma sondagem, aliás, 2 sondagens que foram feitas e que eu tive acesso e que a empresa que fez isso me permite divulgar os números, embora não o nome da empresa, e pelos primeiros indicadores que eu tenho, os números são extremamente positivos, apontam para apenas à volta dos 17, 18% de pessoas que acham que eu ainda sou culpado. O que é, de facto, extraordinário. E revela que as pessoas vão pensando. Porque, Cristina, as pessoas para formar uma opinião sobre a minha pessoa no processo ou sobre o processo em si, que fontes de informação é que têm? Tem o que lê nos jornais, o que vê na televisão, o que vê na rádio, que são informações parciais. Não estou a dizer parcial no sentido de pejorativo. Parcial porque é parte do todo, embora em alguns casos nós possamos detectar algum preconceito de alguns jornalistas e de algumas jornalistas. Mas essa é uma das fontes principais, se não a principal fonte de informação de todas as pessoas que estão neste estúdio. E o Carlos Cedo que foi condenado logo à partida na comunicação social. Completamente. Com notícias falsas. Que é isso que o livro revela aí e comprova, sem margem para dúvida, de tal forma que há jornalistas que foram a tribunal e em tribunal reconheceram que tinham mentido. Bom, segunda fonte de informação, a sentença. As pessoas viram a notícia, Carlos Cruz condenado a 7 anos. Portanto, se é condenado, é culpado. Não admitem que haja um erro da justiça, o que é uma posição fundamentalista e profundamente errada. A justiça em todo o mundo, e particularmente em Portugal, está cheia de erros judiciários, quer condenando inocentes, quer absolvendo culpados. Mas só erraram consigo, Carlos. Diga? Há outros arguidos neste processo. Não foi o Carlos o único condenado. Não. Só erraram consigo. Em relação aos outros arguidos, eu disse, repito, e é a minha convicção, por tudo o que se passou neste julgamento, por tudo o que está no processo, eu não conheço os outros arguidos, nunca os tinha visto. E, portanto, mas em relação especificamente ao que está neste processo, a minha convicção é que são todos inocentes, exceto o Carlos Silvino. Não há no processo nenhuma prova de nenhum deles a praticar este tipo de crime, e muito menos em relação a mim. De tal forma, e por isso é que eu estava a falar nas fontes de informação, as pessoas formam a sua opinião, é condenado, é culpado. Mas se forem ler a condenação, o documento da condenação, que é o chamado acórdão, verão o seguinte. Primeiro, o acórdão diz especificamente, como eu revelo no livro, e podem consultar o acórdão no site do Conselho Superior da Magistratura, o acórdão diz que não há nenhuma prova material de nenhum crime. Então porquê é que o condenam? Porque o Tribunal decidiu encontrar uma coisa que não existe, a que chama a ressonância da verdade. O que é a ressonância da verdade? Ninguém sabe. Falei com psiquiatras, psicólogos, consultei sites norte-americanos, consultei a Associação Psiquiátrica Norte-Americana. Ressonância da verdade não existe. O que é a ressonância da verdade é, eu estou a falar com a Cristina fala e eu encontro nas suas palavras uma ressonância da verdade. Mas o que é que me prova que você está a falar a verdade? Pior, é que o Tribunal encontra a ressonância da verdade, isto está escrito em depoimentos ou nos depoimentos que o Tribunal diz que são contraditórios. Portanto, se os depoimentos se contradizem, uma vez é encarnado, outra vez é amarelo, onde é que está a ressonância da verdade? Mas o Carlos diz que foi o alvo, digamos assim, foi o escolhido para este processo, para que o processo também fosse mediático. O meu estatuto mediático, profissional e social na altura, encaixa perfeitamente, como em todos os processos de falsos abusos em todo o mundo, e olha que eu ando há 9 anos a estudar estes fenómenos, encaixa perfeitamente. Todos estes processos precisam de uma figura ou muito mediática
ou de grande relevo social na comunidade para dar credibilidade às asneiras que se fazem no processo. O Carlos não foi o único nome. Não. Houve outros nomes tão importantes como o Carlos envolvidos. Exatamente. Todos provaram a inocência. Não, o Carlos não conseguiu. Quem é que provou a inocência? O Herman, por exemplo, foi uma das pessoas que foi visado, digamos assim, e pouco tempo depois... Provou que estava no Brasil. Sim. Ora bem, eu provei, com documentos oficiais das mais variadas fontes, que nunca podia ter estado em nenhum sábado daquele trimestre na cidade de Elvas. Aliás, a alteração de datas sem o Carlos ser avisado é uma das coisas que o Carlos aponta. Faz na sentença? É porque não foi um sábado, foi um dia qualquer. Mas isto é justiça? Então eu apresentei provas, como o Herman apresentou, que estava no Brasil, eu apresentei vias verdes, não é talões. É a lista oficial das vias verdes com identificador. Cartões de crédito, compras, restaurantes, tudo, mas com a minha assinatura, não é com PIN. No tempo ainda se usava a assinatura. A listagem das minhas chamadas telefónicas durante 5 anos, fornecidas pela Vodafone, com a identificação das antenas que funcionavam quando eu fazia as chamadas. Você, com aqueles elementos, vê o meu dia, onde é que eu andei em Lisboa, onde é que estive, com quem estive. Faturas. Além depois dos depoimentos de pessoas que estiveram comigo, que o Tribunal diz, são amigos ou colegas profissionais. Então, se uma pessoa não tem o direito de chamar para suas testemunhas as pessoas por serem amigas ou por serem colegas profissionais, como é que se defende? As pessoas que estão mais perto de nós. Não, são as pessoas que são testemunhas que eu estava ali naquele sítio. Então vou chamar uma pessoa que vive em Nova Iorque para dizer que eu estava em Lisboa com ela. Carlos, mas porquê é que o condenam? Porque eu não quero acreditar que na justiça portuguesa, não é? O processo passa por vários agentes. Pela PJ, pelo Ministério Público, pelos psiquiatras que avaliam as vítimas. Como é que ninguém disse, calma, este homem é inocente? Por uma razão muito simples. Você não quer acreditar, mas vai ter que acreditar, se não hoje, daqui para o futuro, se continuar atento a estes fenómenos. Comecemos pelas perícias psicológicas, quando falo em psiquiatras. Foram feitas 30 perícias em 30 dias por uma psicóloga avançada do Instituto Nacional de Medicina Legal, que fez 4 testes a cada rapaz. Eu sujeitei-me a 22. As perícias que me fizeram a mim, uma privada e outra do Instituto de Medicina Legal, diz baixíssima probabilidade do Sr. Carlos Cruz ter este tipo de tendências. Mas aos rapazes foram feitos 4 testes. E a psicóloga que fez diz, devido à coerência do discurso, aponta para a veracidade das suas afirmações, o que deu grandes manchetes na comunicação social. Isto é um erro científico. E ela, em tribunal, confessou que tinha errado. Ela não podia escrever veracidade, porque não há nenhum teste psicológico, não há nenhuma máquina no mundo que ateste a veracidade das declarações de uma pessoa. E a doutora Alexandra Enciais, a que eu presto homenagem porque teve a coragem de dizer em tribunal, eu enganei-me, não podia ter escrito veracidade. Foi uma tradução literal que eu fiz mal. Devia ter escrito credibilidade e coerência. E credibilidade e coerência, Cristina. Mas então foi falta de coragem de algumas das pessoas que estiveram envolvidas no processo de dizer Carlos é inocente? Foi falta de coragem? Quem é que pode dizer que é inocente? Só depois um tribunal ou os juízes. O problema é que eu nunca devia ter sido acusado. E a minha acusação é baseada numa investigação que não foi feita. Não me apreenderam o telemóvel quando me prenderam. Não me apreenderam as minhas agendas. Não foram ao meu escritório ver os computadores. Não, eu sou o único arguido a quem não foi feita nenhuma busca. Porquê? Eu sei porquê. Porque se tivessem feito, teriam nesse dia descoberto que eu não tinha nada a ver com isto. Então, no dia em que mas havia um objetivo, Cristina. Havia um objetivo. Porque a investigação interiorizou. E este é o grande drama do processo Casa Pia para os arguidos e para os condenados e para as vítimas. E para as vítimas. Porque as vítimas aprenderam com isto uma lição terrível, é que mentir dá dinheiro. O que é muito grave para jovens de 18 a 19 anos que depois utilizam o dinheiro das formas que quiserem. Bom, mas onde é que eu ia? Perdi-me agora, desculpa. Também me perdi, entretanto... A investigação, não foram feitas buscas, porquê? Porque sabiam que não havia prova nenhuma. E interiorizaram de tal forma a ideia da existência de uma rede que partiram da rede para os elementos da rede. Mas eu nunca fui interrogado pela Polícia Judiciária. Interiorizaram porque há uma senhora, Teresa Costa Macedo, aliás... Teresa Costa Macedo, que inventa uma rede naquela noite. Ela inventou uma rede. Onde é que está a rede? O Carlos diz que ela é a mãe deste processo, digamos assim. A mãe biológica. A mãe biológica, exatamente. Deste processo. Mas o seu nome foi referenciado em 82. É a primeira vez, não é? E vem-se a provar que não. Que era mentira. E, portanto, o processo é arquivado. Mas esta senhora... Não, espera. Foi esta senhora que disse o seu nome. Não, Cristina, vamos cá ver uma coisa. Não confundamos
que o processo foi arquivado e isso foi a provar que não. Nesse processo eu nunca fui arguido. Sim, mas o seu nome esteve ali envolvido. Não, houve um rapaz que disse que eu frequentava a casa do embaixador Jorge Rito, porque ouvi um outro rapaz que já desmentiu isso depois, posteriormente, que estava a ver televisão, como ele estava a ver, ele até me lembro que ele me disse, que estava a ver a TV Rural do Engenheiro de Sousa Veloso, à espera de um filme do Tarzan. E que apareceu uma pessoa na televisão, e o Jaime Pimenta disse, já dei uma banhada naquele tipo. E há um adulto que está e diz, aquele tipo é o Carlos Cruz. O que eu ponho em dúvida, porque em 82 eu não fiz televisão. O último programa de televisão que eu fiz foi em 81 e o resto são cantigas. Portanto, eu aparecer um domingo de manhã, em 82, na televisão, não era eu, com certeza. Não ficou incomodado nessa altura do seu nome ter sido referenciado? Não, eu fiquei incomodado quando fui chamado para prestar declarações. E quando prestei declarações, a senhora que me ouviu, tenho uma imagem dela, era uma senhora alourada com máquina de escrever, não havia computador, não é? E que me disse, não, é o Carlos Cruz. Porque eu disse, olha, a pessoa que está a dizer que eu frequento essa casa, que venha aqui dizer-me à minha frente, para ver se eu a conheço, ou para ver se ela me conhece, para ver se eu reconhece, onde é que me viu. E a pessoa disse, Carlos Cruz, não ligo porque isto não tem credibilidade. E eu nunca mais fui incomodado, nunca mais fui ouvido e nunca fui arguido nesse processo. Mas este episódio esteve lá. E o Carlos, eu ainda ontem o ouvi dizer que, quando foi preso, não sabia porque é que estava preso. Exatamente. Mas fez ligações ou não? Não. O Carlos diz que só quase ao fim do ano é que soube exatamente qual era a acusação de que estava a ser alvo. Vamos fazer a leitura correta das frases e do significado das palavras. Uma coisa é, prenderam-me, deram-me um papel, um mandato de captura, e dizendo suspeito de abuso sexual de menores, segundo o artigo não sei o quê do Código de Processo Penal. Portanto, eu sabia porque é que me estavam a prender, porque me consideravam suspeito. Quem o acusava, todos esses pormenores, é que não sabia? Não sabia, não. Depois não sabia quantas acusações, em que circunstâncias é que eu teria cometido os crimes, com quem teria cometido os crimes. E eu estive 11 meses preso, eu tive 15 meses preso, mas ao fim de 12 meses é que tive acesso ao processo. E fiquei com os cabelos em pé. Isto é surrealista. Isto estava um filme do Woody Allen. Porque as mentiras são tantas, mas mentiras que se provam por contradições, que depois não podem ser exibidas em tribunal, que é uma coisa curiosa do nosso Código de Processo Penal. Vai-se a tribunal, não se pode ler o que disseram na PJ, quer dizer que você na PJ diz uma coisa, eu sou acusado por aquilo que você diz na PJ, você chega a tribunal e diz o contrário. E não pode ser confrontada, que é uma coisa que não se percebe. Mas eu não sabia quem me acusava, onde é que tinha cometido os crimes e as circunstâncias. Eu não conhecia o processo. E é nesse sentido que eu digo, não sabia porque é que estava preso. Que é o mínimo direito, de acordo com o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, ninguém pode ser preso sem saber de que é acusado, por quem é acusado, em que circunstâncias é acusado. Isto está na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tribunal onde, de resto, eu irei recorrer na altura própria. Com este livro, o Carlos faz também a sua defesa, digamos assim, não é? Mas aqui só está o que lhe interessa. Não. Aí está o reflexo do que está no processo. Há muito mais no processo. Seriam 3, 4 mil páginas. Eu tive que reduzir a 400... 67 mil, não é as páginas? 67 mil páginas no processo, mais 1.700 no acórdão. Fora os apensos, documentos, etc. Bom, o que está aí é um resumo daquilo que prova a minha inocência. Mas é estratégico. Não é estratégico, Cristina. Só se quiser, aliás, tem muitos indicadores onde pode ir buscar mais informação, nas notas de rodapé. Se duvidar, então vá ver os documentos. Há um desafio ao leitor a ir ver os documentos. Agora, o que eu tenho por aí, chamar a atenção, é aquilo que as pessoas, daí a terceira fonte de informação, é a minha versão da história, podem-me acusar isso sob o ponto de vista pejorativo. É ele a defender-se, é a versão dele. Então, e a versão do tribunal? Está cheia de erros e que fala da ressonância da verdade. Está erros e mentiras objetivas. E a versão da Polícia Judiciária, em que os inspectores se contradizem, um deles diz que havia um manual para fazer os interrogatórios, os outros não conhecem manual nenhum. Portanto, é estratégico no sentido em que é uma fonte de informação com elementos novos. Surge na hora certa. Diga? Antes das alegações finais. Surge na hora certa, o livro. Não houve calendarização. Se essa hora certa tem um significado que eu julgo que você lhe quer dar, e eu respeito isso, eu já o teria publicado há mais tempo. Não é a dias de uma decisão que se publica. É enquanto está a análise para chegar a uma decisão. Fazemos uma pausa de 4 minutos e continuamos a conversa logo a seguir. Até já. Estamos de volta à conversa, Carlos, e o Carlos continua a dizer-se realmente inocente e sempre achou que iria ser considerado inocente ao longo do processo. Eu, durante a maior parte do julgamento, achei que a sentença seria a absolvição. Apesar de alguns comportamentos, pelo menos de um dos 3 juízes, a sua forma de atuar durante o julgamento era de quem, de facto,